rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui no episódio de Buenos Cast, como vocês conhecem já, tá indo bem o projeto. E vim apresentar hoje com o Murilo. E aí, gente? E o nosso convidado especial de hoje é o Fernando Bolacha, um boxeador brasileiro bem conhecido, um cara com uma história muito da hora, muito maneira. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre você, saber como foi assim sua jornada, como iniciou a carreira. Como foi que assim você chegou a esse ponto, a esse nível? Poder contar a sua história. Bom, maneiro, na verdade, meu avô foi boxeador em 1947. Meu avô foi atleta do Clube Nacional. Naquela época, a rapaziada ia procurar o boxe mais por causa de briga mesmo, essas coisas que eram naqueles tempos lá, né? Meu avô era segundo goleiro, né? E foi treinar boxe para sair na mão nos jogos de futebol. Então eu cresci com isso em casa, né? Meu pai foi atleta também, não de boxe, então eu sempre cresci com isso em casa, as brincadeiras de boxe, tudo. Mas eu fui treinar em um clube, mesmo que no mesmo clube, no Clube Nacional, quando eu tinha 16 para 17 anos. E já foi uma pegada meio que de resgate, né, mano? Vocês devem ter visto, porque eu tive uma história muito louca, eu vivi uma vida louca, né? Comecei muito jovem, me envolver com essas pegadas de droga e álcool, e acabei muito jovem me envolvendo com muitos problemas, né? E aí eu fui buscar o boxe mesmo, fui para uma academia treinar já numa busca dessa de resgate, né? Falei, pô, tô precisando melhorar minha cabeça, melhorar meu corpo, né? Essa vida louca não tá dando. E aí o primeiro momento eu fui procurar o boxe para disciplinar alguma coisa, gostar de alguma coisa que eu já gostava, praticar, ter o hábito de acordar todo dia, fazer aquela parada, tudo. E aí eu fui procurar o boxe, aí fui novinho, 16 para 17 anos, aí lutei essa época. Fui atleta do Nacional, fiz umas lutas, lutei alguns campeonatos importantes e em um desses campeonatos que eu fui campeão também, numa comemoração, eu voltei a bater cabeça e aí abandonei o boxe por mais, sei lá, 10, 15 anos, voltei pro boxe muito mais tarde, com 28 anos. Uhum. Já no projeto Garrido, que é um projeto que fica debaixo do viaduto Alcântara Machado, né? Ele dá boxe para moradores de rua, tudo, e nessa fase eu estava passando por essa situação, estava morando na rua, morando nos albergues ali próximo, o albergue Arsenal da Esperança, e aí, como eu já tinha sido atleta, tudo, a academia era do lado, falei, pô, Deusão tá mandando um sinal, né? Eu acho que é pra eu voltar pro boxe. Tava e aí, tudo encaminhado, né? Tipo, parece tava, um convite, né? É isso, se afirma agora que vai dar tudo certo. Aí voltei pro boxe, passei por tratamento, essas paradas todas que procurei ajuda, e aí comecei a fazer curso, passei pelo albergue lá onde eu fiz alguns cursos do Senai, dormia lá, mas trabalhava durante o dia, e numa dessas saídas do curso do Senai, encontrei o Garridão, que era do lado. Aí voltei pro boxe, amarradão, voltei a lutar, voltei a treinar, voltei a competir. Em 2013 eu fui campeão, 2014 eu fui campeão de um dos campeonatos mais importantes, fiz o Kid Joe, fui virada esportiva, estreiei no boxe profissional, também ganhei com nocaute, fiz o título do Guinness World Records no lance de barra fixa. Então, a gente queria muito perguntar sobre isso, porque, tipo, ter um cara brasileiro, boxeador, que, querendo ou não, depois dos 12, 13 anos de idade, veio da rua, apareceu no Guinness World, tá ligado? É uma coisa assim que você olha e fala, meu Deus, é uma loucura. Porque meio que é uma história de superação, né? E, inclusive, se você quiser contar um pouco mais, falar um pouco mais sobre como foi a sua adolescência e trazer um pouco dessa experiência pra gente, seria da hora. Vou falar primeiro então da adolescência, depois eu falo do Guinness, que foi um lance bem da hora também. Esse lance é bom, vocês jovens, né? Porque a gente está em fase de escolar e é essa pegada, né? Quando você está descobrindo as coisas, né? Um pouco mais jovens, tudo, você é um pouco mais jovem, você acaba às vezes batendo cabeça, né? Experimentando coisa errada. Porque, pô, família brasileira, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 11, por aí a cidade, e aí foi pro Rio de Janeiro, e minha mãe precisava trampar, e minha mãe ficava o dia inteiro trabalhando, eu era o irmão mais velho, então eu fazia aquelas correrias de casa, no mercado, na padaria. Cuidar de irmão. E fazer aquela correria e ficar mais em casa. Tem essa experiência em casa, assim. Então. Ficar mais ali, e acabei conhecendo a rua, né, meus parceiros de rua, que são amigos, né, mas comecei já a descobrir as drogas muito jovem, né? Então, eu
fumei maconha a primeira vez, tinha 12 anos, eu fumava cigarro já antes de 12 anos, naquela época, hoje tem muita campanha, tudo, mas naquela época minha mãe era mais aceito, né? Pra acender no fogão, era uma coisa legal. Era minha chique. mãe mandava acender no fogão, né? Era tipo meio que coisa normal, né? Hoje a gente olha assim e fala, pô, como é que era isso, meu pô? A gente apanhava, eu apanhava quando era criança, né? Hoje mudou muita coisa, mas era o jeito de se criar a criança naquela época lá. Então eu fiquei mais só e aí fui conhecendo as drogas, tudo, e a droga é uma roleta russa, né? Tem pessoas que usam drogas, experimentam drogas e passa por isso à vontade. Tem pessoas que usam drogas esporadicamente, vivem uma vida normal, voltam pro seu emprego na segunda-feira, e tem pessoas igual eu que, pô, não dá, mano. Não Se dá. perde. Tem pessoas que têm uma propensão, sei lá, algo de dentro. Eu sou um cara que eu não posso usar droga, química, essas coisas que eu não consigo ter uma vida normal, né? Então aí eu fui batendo cabeça, depois fui encontrando outras drogas e aí fui batendo cabeça, aí passava por uma clínica, saía, voltava a treinar, saía, ia pra clínica de novo, saía, passei por 3 internações enquanto era menor, mas pra mim não adiantou muito, foi apreendido também com 14 anos no Rio de Janeiro lá também não adiantou muito. O que adiantou mesmo foi parar na rua e não ter pra onde ir, né, que eu acho que foi o maior choque Isso que eu ia perguntar, teve algum momento assim desse estágio, entre os 12 anos foi quando você falou que começou a fumar maconha pela primeira vez, e os 17 foi quando você falou que Voltou pro boxe. assim. Teve algum choque nessa fase, nesse intervalo de tempo, né? Que você olhou assim e falou, não, tem que parar, não dá mais, não dá pra levar a vida desse jeito? Foi o final, foi quando eu fui pra rua, porque na verdade eu já estava morando em construção, fazia bico de ajudante pedreiro, morava na obra, o parceiro deixava um quarto lá, eu dormia, e aí eu fui morar na casa de um brother em Guarulhos. Lá no quintal lá tinha um quartinho lá e eu ficava meio que arrumando as coisas, tudo lá, deixando a casa que ele vivia viajando, e eu morava lá. E pô, ele foi viajar e aí eu tava até bem, mas aí, pô, desandei de novo, aí fiquei aquela semana sozinho, desandando. E aí eu vi um programa eu já tinha minha filha, né? Minha filha vai completar 18 anos agora no ano que vem, mas minha filha era pequena e passou uma matéria no jornal do meio-dia, na época das internações compulsórias. Era uma época que você tinha um parente, um pai, um irmão, um tio, que era dependente, não ia por livre e espontânea vontade de procurar ajuda, você podia dopar ele de remédio, meter ele no carro e largar lá. E aí nessa matéria apareceu uma filha tirando o cara do táxi, o pai dela, e aí veio os repórter tudo, e a filha com dificuldade com um tiozinho, né? Aproximadamente tiozinho, aproximadamente da minha idade, né? Um pouco mais velho, uns 45 anos, 50 anos, mas pô, debilitada, e a filha dele carregando, e os repórter perguntando, e ela chorando, falando, e aí, pô, essa parada entrou na minha cabeça ali, eu parei, prestei atenção, eu tinha minha filha, Ficou martelando. Fiquei pensando nisso, que não queria ver ela nessa situação, né? Ver ela passar por essa mesma situação, e eu tava e naquela manhã eu tava virado muitos dias, eu tinha feito quase tudo pensando em tirar a vida, sabe? Porque eu falei, pô, não dá mais, tô cansado, muitas vezes tentando fazer a mesma coisa. E aí veio o cachorro e o filhote começou a uivar e chorar no meu pé, e foi quando eu parei e prestei atenção na matéria, e aí eu vi tudo isso. Falei, meu Deus, velho, agora. Aí liguei pra mãe da minha filha, falei, meu, tô sem dinheiro, não consigo nem sair daqui, me deixa na porta desse bagulho aí que eu vou ver. Aí eu parei na Porta da Luz, lá no Cratóide, que é onde acolhia tudo, e eles tinham as internações, mas as internações eram em hospital psiquiátrico. Pô, eu não sei se vocês são jovens demais, se vocês assistiram o filme chamado Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, depois pesquisa, é muito legal, fala sobre esse processo, né, que antigamente preso ficava lá com problema psiquiátrico, misturava com todas as doenças, com dependência, então aquilo lá era uma loucura. E eu falei, pô, não vou ficar internado, quero passar por isso, e fiquei passando lá, fazia o tratamento lá durante o dia, tomava uns remédios, porque o psiquiatra me dava uns remédios, tomava uns remédios e dormia na rua. Aí fiz isso uma semana, fiquei passando o tratamento, dormi na rua, até arrumar uma vaga no albergue.
Aí eu arrumei uma vaguinha no albergue, e aí, pô, o albergue, dei sorte de achar um albergue que é referência no Brasil e no mundo, por ser um trabalho que disponibiliza cursos do Senai, tem parcerias com grandes empresas, é uma assistência social da hora que tenta encaminhar o morador de rua para dar uma levantada, tudo. E uma levantada, dar um caminho assim. É qual albergue que é? Arsenal da Esperança, na Moca. Esperança. E hoje é muito louco, né? Porque hoje eu gravo um podcast que é 2 quarteirões da onde eu morei, na Moca. Você atravessa a rua, eu gravo lá na Moca, e o albergue, você atravessa a rua, 2 Deve quarteirões. dar umas lembranças. É muito louco isso, né? Então, Porque a vida parece que ela é meio que um ciclo. Eu acho você louco essa experiência, tem que tipo, cumprir, você né? olhar para um lugar e lembrar daquela vida que você teve, e aí você olha pro lugar que você tá agora, e você pensa, pô, eu cresci, sabe? quanto E que eu você tô sempre evoluiu? lá. Exatamente. Quando você Não, e eu tô cresceu. sempre lá, eu faço questão. Na pandemia, todo mundo ficou trancado, porque era o que tinha que se fazer, tudo. Só que aí, pô, eu via, e eu trabalho com esporte, eu via muito personal, as pessoas me pedindo muito personal, tudo. E eu atacado, tudo, vendo todo mundo trabalhar, personal, e treinando. E a rapaziada do albergue tudo fechado, eu liguei pro padre lá e falei, ô padre, eu vou aí dar treino pra rapaziada. Não pode vir aqui, não pode, tá todo mundo fazendo, meu, os caras têm que fazer alguma coisa. Não Aí pirar, arrumei né? lá, ia toda quinta-feira dar aula, tenho um bom contato, tô sempre lá. Lá é como se fosse a minha igreja na terra, é lá, né, meu, que igreja é o coração da gente, né? E eu acho muito louco estar naquele lugar lá que me remete tudo que eu passei, me dá uma força. Mas você falou que começou a fumar maconha com 12 anos, né? Foi por causa tipo, desses amigos de rua ou só foi uma coisa que meio natural onde que você morava, né? Assim, Na verdade, eu falei da maconha, mas é bom a gente esmiuçar isso, porque na verdade, eu acho que hoje não é a porta principal porque antigamente falava maconha, a porta é besteira, porta né? de- ainda tem muito essa ideia, né? Mas Besteira, né? Porque na verdade a principal é o álcool, né? O que qualquer um pode chegar ali numa birosca de esquina, comprar uma cerveja, entrar no mercado, o álcool, né? Eu comecei mesmo, as primeiras drogas que eu usei foi a nicotina e o álcool, né? Que eu falei maconha, mas é bom se retratar porque na verdade a gente tem uma grande droga que é liberada e vendida comercialmente, que é o álcool. que pagando seus impostos, que é o álcool, e Que é até tem um poder muito mais prejudicial do que a É própria. uma mais coisa de- muito mais, tipo, que você consegue em qualquer lugar que você vai. Ela é muito mais destrutiva, né? É Porque verdade. a maconha é uma coisa só pra você que te acalma. Agora o álcool você fica agitado. Verdade, Eu prefiro andar, eu brinco isso aí com a minha rapaziada, que eu troco essa ideia íntima assim, eu falo, pô, se for escolher 2 brother pra andar, é melhor você andar com o maconheiro do que com o pingaiada, que esse pode te matar, pode te bater, pode te pôr Isso que eu no ia falar, carro. eu acho que a pessoa que consome o álcool, como eu tava vendo esses dias, ela é uma bomba relógio, né? É. Você tá ali com uma pessoa, tá bom, você saiu com ele, tem um fumando maconha do lado, outro bebendo do outro, bebe, e quando você vai ver, o cara tá surtando, tá batendo em Então, se alguém. você não se controla, ela vai Se te você não se mudando. controla, se você, exatamente, aquilo vai te mudando. Eu acho que a gente vive hoje num tempo muito. Eu acho que tudo está de muito fácil acesso, toda a informação está de muito fácil acesso, tudo está de muito fácil acesso. E a minha ideia e minha dica é que o jovem tem que ter controle sobre a sua vida em tudo, né? É em tudo, né? Porque falar para nós jovens brasileiros, né, para essa rapaziada que nunca vai experimentar um cigarro, um álcool, né, meu? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal, porque evitar roleta russa, que é o que eu tô falando, né? Porque o problema da droga é isso, é experimentar e gostar, né? Tem gente que sofre de dependência e que é uma doença, né? Agora, mudando um pouquinho o tópico, né? A gente tinha falado do Guinness, queria que você desse uma palhinha assim, de uns 5 minutos, falar sobre isso e seguir. Maneiro. Pô, o Guinness foi muito louco porque foi um projeto que eu tava morando no viaduto. Eu era atleta lá debaixo do viaduto do Garrido, que faleceu esse ano. Já me destacava. E essa foi uma campanha que envolveu a primeira vez que foi feito simultaneamente pelo YouTube ao vivo e simultâneo em países diferentes, né? Em vários locais. Live stream, né? Que fala, acho que é esse o nome. Live stream. Live stream, é isso aí. É isso aí. É que essa pegada de vários países, e foi uma campanha de uma marca famosa, tudo. Pode e falar, não tem problema. foi uma campanha da Gillette. Então,
No mundo, eles procuraram inscrições, atletas que fossem do CrossFit, que fossem... No Brasil, eles resolveram fazer uma campanha entre atletas que viessem de projetos Acho que a sociais. gente queria perguntar sobre o projeto, como funcionava tudo aí. Muito dinâmica essa questão de você falar já disso. A gente quer saber muito, sabe? Maneiro, eu vou falar. Pô, e aí foi disso. Aí Foi uma coisa que ajudou, né, ali no momento que você precisava, querendo ou não, você falou que já estava ganhando destaque. Sim. E ali foi uma coisa que te impulsionou mais um pouco. deu uma visibilidade, né, meu? Porque depois disso, de ganhar as etapas brasileiras, aí teve campanhas, tudo. Depois que passou a competição, fui no Luciano Huck, então ele trocou a ideia rapidinho de como foi. Então deu uma visibilidade pro meu trabalho de atleta, né? Enquanto atleta ainda. Mas até aí eu não era treinador ainda. Eu machuquei o olho em 2014, eu rompi o quarto nervo troclear do olho direito. E aí eu tive que pensar em não que eu tivesse que parar. Não tivesse que parar, mas dar uma Descansar. porque foi uma cirurgia grave e aí me deu 5 graus de prisma, meu olho, minha lente lá direita é grande, tem que operar de novo. Fiquei com medo de machucar o outro lado e aí ficar pior, né? E aí eu falei, vou dar até tentei lutar de novo, mas aí não fui bem na luta, fui nocauteado, não enxergava, eu fico estrábico sem óculos, né? E aí eu falei, vou parar. E aí já trabalhava, já dava umas aulas, os personagens, aí fui estudar e curso e estudar tudo que era ligado ao meu esporte. Como eu tinha sido atleta, eu tinha bastante experiência, mas eu fui buscar informação e estudando. A experiência no campo ali lutando é uma, né? E a experiência como treinador, para você ensinar, para passar conhecimento, para você ajudar outras pessoas, tem que ser outra, né? Então, o prático é uma coisa, né? Uma coisa você saber o prático e outra você saber toda a teoria. O importante é importante ter uma vivência, né, meu? Porque você sabe realmente quer tomar um soco, né? Então você tem uma bagagem para passar para o atleta. Mas isso tudo é fundamental, porque se você não tem conhecimento técnico do que você vai passar, explicar, formar, porque lá eu abri meu projeto social da Ações para os Swings em 2015. Logo depois de eu parar. E aí eu trabalhava com crianças, então formação, tudo. Então é um processo que tem que ser bem feitinho, porque senão, em vez de você desenvolver um atleta, você acaba prejudicando. Você acaba criando uma máquina, né? Não um humano. É isso. E aí foi dando certo, super certo. Faço campeões estaduais, nacionais todos os anos. Eu sou oficial técnico da Seleção Paulista Olímpica desde 2017. Até esse ano eu era diretor técnico da mesma federação que é aqui do boxe olímpico. E, então eu fui me destacando. Tive agora esse ano a Vitória, que trouxe uma medalha de bronze do Sul-Americano, eleita a melhor atleta do país na categoria 51 quilos, viajou para 5 países com a seleção brasileira, foi para Colômbia, Equador, México, Bolívia e França, foi para Paris, então, através do esporte, então isso que é o da hora hoje, né? Fazer essa pegada. Então, eu ia perguntar isso dos seus alunos, se tem algum que hoje em dia que tá, por exemplo, jogando é foda. Tá lutando pela seleção no Olímpico, às vezes a federação principal. Qual que é as divisões, né? Se é sub-12, sub-15? Na verdade o boxe é dividido por classes, né? Então tem a classe infantil, cadete, infantil é crianças de 13, 14 anos, cadete 15, 16, juvenil 17, primeiro ano de 18 e a partir disso é o elite, né? Lá na minha academia tem a Vitória é seleção brasileira, ela foi seleção brasileira juvenil, a categoria 51 quilos juvenil da seleção brasileira. Ela foi para um ginasiade, que é um mundial estudantil, que foi na França, em Paris. Ela foi para o Sul-Americano, voltou com a medalha de bronze também, e participou de mais 3 programas de treinamento com a seleção brasileira. Que agora acaba o ciclo, o ano que vem é elite, então eles esperam a próxima competição para fazer as convocações de novo e participar da equipe olímpica permanente, que é o acima de 19 anos. O último ano que eles trabalharam com a base foi esse ano. Eles não trabalham mais com juvenil e cadete, pela responsabilidade de ter jovens lá. Então eles estão só com o elite, mas a Vitória foi base da seleção brasileira. Mas lá no projeto vocês também treinam as pessoas, os mais velhos, tipo 19 para cima? Treinamos. O projeto são 2 unidades, né? Um na freguesia do Ó e o outro que agora está em Pirituba, mas na verdade agora virou rede olímpica.
É o primeiro programa do Estado a criar raízes do Centro Olímpico, que é lá no Ibirapuera. Então, existem 2 centros olímpicos hoje, que é o do Ibirapuera e o nosso Ibirituba. Virou Rede Olímpica, que é justamente isso aí, para programa de formação de atletas, né? Tanto infantil, cadete, juvenil ou elite, que é os maiores. Só que o programa de elite a gente faz em 3 vezes da semana, em horários diferentes, a não ser que sejam atletas, aí a gente traz, né? Porque para participar de um programa de modalidade esportiva olímpica, não que seja regra, porque a gente quebra as regras, tem atletas igual a Rose, que começou com 28 anos e foi campeã do mundo, mas o ideal é se começar no programa jovem, começar muito novo, mais jovem. Que aprende mais fácil, né? E desenvolve melhor. Desenvolve melhor, né? Tem essa questão. Você treina um garoto, por exemplo, começou com 13 anos, ele vai chegar nos 17 e vai ter um desenvolvimento melhor, ele vai conseguir exprimir mais o que você ensina. Falam que para você estar no seu auge esportivo de qualquer modalidade é de 8, 10, 12 anos, mais ou menos, essa margem, dependendo de pessoas, né? Então, se você pensar em 10 anos, uma criança começa com 8 anos, ela vai estar no ápice esportivo jovem ainda, com 18 anos, 19 anos. Então, vai estar... Dependendo do esporte, o ápice assim, que ela pode chegar da sua capacidade, né? Geralmente é ali entre uns 20, 25, 28 ali. Anos de idade, né? Por ali. Eu estou falando de treinamento, sim. É isso. Então, quanto mais velho começa com 15 anos, seu ápice vai ser essa faixa mesmo. 25 anos. Tudo. Aí eu queria perguntar sobre, tipo, por exemplo, você teve a questão da lesão no olho, teve um problema ali que te fez dar aquela freada, sentar e parar para analisar o que você ia fazer a partir dali, né? Mas assim, além disso, teve alguma outra motivação para você começar a dar as aulas, por exemplo, do ladinho da Feliz igual. E aí eu olhei assim e falei, pô, um negócio da hora, que às vezes eu penso, eu queria aprender um pouco de boxe, entendeu? E aí, às vezes você também teve aquela percepção, aquele olhar, tipo, o boxe me ajudou nisso, eu quero poder passar isso para outras pessoas, né? Começou assim. De retribuir. Eu acho que nem pensando nisso, eu acho que mais pensando em mim. Eu preciso continuar fazendo alguma coisa pra rapaziada, pra eu continuar vivo e gostando. Eu sempre falo isso assim, parece ser egoísta, não, mas toda essa correria do projeto, eu sei que envolve muitas pessoas, ajudam as pessoas, mas na verdade é tudo muito egoísta, porque a primeira pessoa a ser ajudada sou eu. Sempre quando eu falo muito da mesma coisa, eu mesmo estou ouvindo, né? Então, tudo que eu estou falando, eu estou ouvindo, acaba eu mesmo impulsando de fazer as coisas certas, né? Mas foi nessa pegada mesmo, falando, vou chamar uma rapaziada que não tem uma condição de pagar e que tem vontade de treinar para fazer isso no projeto. Aí comecei dando aula em parques, aí depois tinha o espaço público que estava lá ocioso, abandonado, aí a gente foi lá, ocupou, que é o da freguesia, do CDC Curtibol, e depois tinha outro em Pirituba que também estava abandonado, eu ocupei também. Então eu lá 7 anos na freguesia, 4 anos em Pirituba. E o pessoal do projeto é mais o pessoal, tipo, as crianças ou jovens que não tem a condição ou que está em situação de rua também, como funciona? É só chegar lá? Assim, que tipo de pessoa você pega e agrega ali dentro? Lá na freguesia já houve casos de aparecer uma rapaziada, foi lá no Aurélio, tô lá, na hora que próximo vou treinar. Já apareceu, mas é mais a juventude ali das quebradas ali próximas, né? Freguesia do Ano é um pouco um outro público, é uma rapaziada mais velha que trampa de dia, tudo, porque ainda a gente não conseguiu implementar um projeto para esse ano lá, onde a gente dê uniforme, dê luva, faça aulas 100% gratuitas igual era antes, né? Mas a gente tem o de Pirituba aqui, é 100% gratuito para todo o público. E lá tem várias quebradas, né, meu? Santa Mônica, ali o Atlântica, tudo muito próximo ali, então os jovens vão de lá, mas de todas as classes, meu. O que eu acho da hora lá no espaço de Pirituba é que Pirituba é uma área muito grande e a periferia hoje é muito grande, e a periferia envolve várias classes, né? Dentro da periferia você tem, gente que tem um poder aquisitivo maneiro, ganha bem, e você tem gente também que ganha mal, então dentro da periferia mesmo a gente tem essa diferença de classe social e é um grupo que se tromba na mesma escola, que um amigo do outro, então é bem dividido assim, eu acho vejo bem bastante maneiro. em todos os esportes, né, que não dependendo, né, a gente pega o esporte
E dependendo do lugar onde você tá, você consegue quebrar aquela barreira da segregação, sabe? Da divisão da classe, de etnia, qualquer coisa. Você consegue pegar aquilo e jogar no lixo e trazer pessoas de vários lugares, de várias classes, de diferentes situações. E eu acho que isso é uma coisa que salva muita gente no esporte. Inclusive, entra numa pergunta que eu queria fazer. Você acha que o esporte, assim, teve um momento que ele realmente te resgatou? Não só pelo fato de você ser lutador, estar ali, tal, se precisar e gostar do momento, mas uma coisa que realmente pegou, parece que o esporte pegou você pela mão, puxou e falou, vem comigo. Teve algum momento na sua vida que você percebeu isso? Foi essa volta quando eu tava morando na rua, né, que eu voltei a treinar. Eu lembro da luta, eu fiz até uma publicação no meu Instagram no tempo de pandemia, que eu, por incrível que pareça, tem a foto dessa luta. Eu tinha voltado e foi minha primeira luta quando eu tava no viaduto. Como foi essa luta? Eu tava de calção, eu morava na rua ainda, morava em albergue. E aí eu cheguei lá e ele falou, meu, tem umas lutas aí, você quer lutar? E eu tava com albergado, né, meu calção era minha cueca, eu tinha duas roupas, uma bermuda e uma calça, então eu andava com as duas o dia inteiro. Andava com a bermuda e com a calça. E aí ele falou, quer lutar? Tá de calção? Eu falei, tô, e tirei a calça, tava de shorts já direto. Eu entrei com uma camisa assim, de manga assim, pra lutar no viaduto, botar nas mãos da minha mão. Eu entrei do jeito que eu tava, de sapatênis, que eu tinha acabado de sair do curso eu vi um pouco dessa postagem, do curso do Senai. Eu saí do curso do Senai. Então foi muito louco, porque essa luta eu já tinha sido lutador, mas eu tomei um pau, porque eu tava 15 dias treinando. E apanhei 3 rounds e não caí, aquela luta que eu só apanhava, tipo rock balboa mesmo. Eu só apanhava, apanhava e não caía, apanhava e não caía, acabou a luta, fui pro vestiário bem machucado, o olho bem inchado, bem machucado e pô, e aí chorei, e, tipo, lavou minha alma, aquela luta pra mim foi, sei lá. Foi um momento assim de espiritual. libertação. Foi, porque aí no dia seguinte eu voltei. E aí falei, pô, demorou, você quer que eu more aí mesmo, vou voltar a ser atleta? Não, vem aí, tem um quartinho. Bom, aí já fiz toda a minha mudança de vida ali, acreditei na maluquice que ele tava falando. Não, bom que eles também acreditaram em você, né? Então, eu me tornei campeão do mundo, né? Como eu sempre sonhei, mas tornei campeão do mundo na minha quebrada, que é o mais importante, né? Sou campeão do mundo pros meus. Mais gratificante no momento. Da hora demais. Às vezes que conta mais a intenção da alma, né? E aí eu queria perguntar uma outra coisa. Que a gente sempre vê muito dessas histórias de vida das pessoas, que sempre tem alguém em algum momento que olha pra você e fala, você não vai conseguir, que te joga pra baixo, que desacredita de você, e teve algum momento que alguém fez isso com você? Cara, mas eu vou te dar, pô, você é novo, mas eu vou já te passar essa visão e absorve porque é pra vida. Isso aí vai ser a vida inteira, mano. A vida inteira. A vida é muito parecida com uma luta de boxe, mano. Você começa uma luta de boxe, você vai lá no corner, cumprimenta seu adversário, você vai voltar pro seu corner, vai tocar o gongo, vai começar a luta. Você vai fazer 12 rounds lá, você pode ser, tem 2 resultados, ou você sai de lá vitorioso ou perdedor, tem 2 resultados. Mesmo que você saia de lá vitorioso, você não vai passar por essa luta sem tomar um soco. Você jamais vai passar por uma luta. Você sempre vai apanhar um pouco. Você sempre vai tomar uma porrada, mano. E é na vida. Na vida você sempre vai ter pessoas que vão desacreditar e desmerecer você, o seu trabalho, a sua pessoa. Não é nem pelo que você é, pelo que elas são, porque a gente vive num mundão que está meio descompensado, as pessoas andam amarguradas, andam meio reprimidas ou radicalizadas demais, o mundo anda meio estranho. Então, sempre tem isso, sempre teve. Na mesma época que eu estava na rua, sempre teve. Eu ouvi várias vezes isso aí. Pô, você tá velho porque eu voltei mais tarde, não vai dar em nada, não sei o quê, pô. E ouço, quando eu abri a primeira unidade do projeto, falaram pra mim, você é louco, vai trocar academia lá pra fazer. E a primeira vez que eu fui para um campeonato brasileiro como chefe de equipe da seleção paulista, desacreditaram também no meu trabalho. E desacreditam sempre até hoje, porque as pessoas elas botam um pouco no outro as frustrações dela, né? Se você se abate com isso, você não vive sua vida, seu sonho. E uma coisa que eu ouvi assim da minha professora de filosofia daqui da escola, a professora Rosângela, ela falou assim, né? A gente estava conversando, ela falou que quando alguém se incomoda com a sua presença, quando a pessoa desacredita de você, quando a pessoa não quer te ver bem, te ver subindo, te ver ali naquele momento, assim, é
Porque o problema não tá em você, tá na pessoa. E continua, né? Porque quando você Continua. está assim, incomodando as pessoas, é sinal que você está fazendo um bom trabalho, você está tendo resultado, sendo visto, tendo expressão. As pessoas se incomodam com Você tá ali mostrando quem você é, né? E as Uma pessoas coisa. se assustam, se incomodam com essas coisas. E ali naquele momento você pegou e falou, não, tudo bem, pode desacreditar de mim o quanto for. Aí você foi à luta, Sim. você foi o verdadeiro boxeador. Sempre, Só que você sempre. boxeou a vida, né? Sempre. Você nocauteou a vida. Não, você a maioria das pegou pessoas por que cima. vai julgando, desacreditando, nunca nem estavam ali no seu meio, tipo, no boxe. Eles nunca nem lutaram, nunca fizeram nada. Todo projeto Então grande ali, começa pequeno, cara. então, Todo projeto grande de vida ou de trabalho, de tudo, ele começa pequeno. E todo projeto pequeno, ele começa pequeno. Ele continua pequeno. As pessoas vão olhar, vão falar, pô, mas tá pequeno. Mas é assim, depois ele vai crescendo, as pessoas vão falar, tá crescendo. Mas continua pequeno, ele vai se tornando grande. Quando ele se tornar grande, as pessoas vão falar, pô, tá grande demais, o que esse cara E tá agora, fazendo? né? o que eu vou falar O que agora? eu vou falar agora? Os caras vão sempre falar, velho. As pessoas vão falar, a vida é sinistra. Esquece isso aí, foca no seu, fica aberto às oportunidades e tá disposto sempre a falar sim para qualquer coisa boa, de progresso, sem sentir no coração que é ali que você tem que estar, sim, vamos, quero fazer, quero. Aí é o progresso, né? Trabalhar, não ter medo de dar errado, né? Não tem medo de dar a cara a tapa, né? Chegar não tem medo e de se dar a vida errado. bater, se oferecer outra face, né? Maneiro. O que eu ia falar também era, as pessoas vão te cobrando e tudo mais, só que isso dá cara a tapa, você tem que acreditar em você mesmo também. Essa é a parte mais difícil, você acha? De você mesmo acreditar em você, acreditar em você. porque se você não acredita, não vai ter, o outro não vai acreditar em você, ainda pior, vai falar, não, já que você não verdade. acredita, você vai chegar aonde com É isso aí? verdade. E a maioria das vezes é assim, né, meu? A gente vai crescendo e vai pensando que tem uma síndrome, eu vou lembrar o nome. Que é disso aí, que você vai pensando, tô lá, não mereço isso. Ah, síndrome do impostor, né? Isso que eu ia falar, Pô, e, a síndrome do gente, impostor. e é muito comum, às vezes você vai chegando em lugares e você fala, meu, mas como eu cheguei aqui? Tipo, você para e pensa e fala, pô, é sorte, é Deus. Eu creio muito em Deus, mas a gente, brasileiro, ele foi criado, colonizado, né, nessa cultura de igreja, né, de você ter que ser humildão, né? Obrigado a Deus por tudo que eu ganho, tudo. Pô, é lógico, né, meu, que tem Deus, Criador, que tá olhando pra gente. Mas, velho, obrigado eu também, meu, porque eu corro atrás pra A gente também não caramba, pode mano. esquecer do nosso esforço, né? Eu corro atrás de tudo, sempre, e às vezes eu fico pensando nisso aí, de ficar, cheguei, mas como? Ficar me auto-sabotando, né? Então, continuar trabalhando, sempre trabalhando, enquanto tiver saúde, ficar trabalhando e acreditando. Né? Todo mundo tem essa coisa. E é o mais difícil também. Principalmente o esportista, né? Que a gente vê o esportista que ele tá ali e fala, eu treino, mas como você falou, chegou, apanhou 3 rounds, foi que você falou que apanhou? Apanhou 3 rounds, aí depois você pegou e desabou em chorar. Todo esportista, acho que todo esportista passa por essa crise, né? Do nosso, eu treino, mas não consigo tal coisa, treino, mas não consigo tal coisa, treino, mas não consigo tal coisa, mas ele não nota a própria evolução, né? Os próprios passos que ele está dando, o próprio caminho que ele está trilhando. E a gente olha para muita gente como você, ou outros esportistas, a gente olha assim, a pessoa, ela às vezes perde um pouco do sentido dela mesma, sabe? E aí começa a entrar essa questão da síndrome do impostor, a pessoa se sente perdida, acha que tá ali só porque foi sorte, ou porque tem alguém ali do lado dela apoiando ela, carregando ela, e esquece de agradecer ela mesma. É por isso que é importante do treinamento ter um conjunto, né? A gente fala em programa de treinamento, uma equipe multidisciplinar, que é aquele que cuida da sua parte técnica e tática, aquela que cuida da sua parte médica, né? E psicológica. Queria perguntar disso, a parte psicológica, nutricional. Né? Isso na vida também, porque quando você se frustra no esporte, se você não se magoar com aquela frustração, é ruim, né? Algo de estranho está acontecendo. Talvez você se acostumou com a derrota, aí não está certo. Mas também, se você também ficar com essa frustração carregando por muitos dias, também não dá tempo de você se erguer, porque logo mais você tem um outro compromisso, né? E por isso que eu falo que o esporte é tudo muito igual à vida. É a mesma pegada, meu. Você tem que estar sempre no controle de tudo para
como uma frustração vir, você chorar, amargurar aquela frustração durante um momento, que é bom para o crescimento, a gente já cresce quando tá apertado, meu. Eu acho que as maiores lições da vida que eu tive e tenho até hoje são no aperto, quando eu tô totalmente magoado, frustrado, decepcionado, é ali que eu tenho as melhores ideias, as melhores coisas para dar a volta por cima, de maior a melhor crescimento força, pessoal, né? Você pega e fala, putz, tem que ser assim. A gente precisa da inspiração, né? E a inspiração Porque se ela realmente- ficar muito tempo, você ficar carregando aquilo, pô, não deu certo, pô, não deu certo, não deu certo, você vai deixando passar e não vai para a próxima. Acho que essa questão do sentimentalismo, do não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, é uma condição humana que a pessoa ela se frustra e aí ela fica com medo de ir pra frente ou se sente fraca demais pra isso. E aí a pessoa acaba meio que se frustrando mais com a frustração dela, né? verdade. E ela não vai pra frente, ela começa a ficar tipo, putz, e agora, como é que eu faço? É verdade, fica muito tempo ali, né? O pior adversário do atleta é a própria mente dele, né? Porque se ele tá mal, se ele tá naquela de ficar se pesando, ficar não, tá tudo errado, tô fazendo errado, não tô indo bem, aí que ele não vai bem mesmo, né? Igual você falou que tava apanhando, mas você não tava caindo, você tava, não, vou continuar aqui, vou continuar. Preciso ficar Então, bem, né? Preciso. Imagina você, vamos falar de qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, você vai enfrentar o cara que foi campeão do mundo o ano anterior. Você tá lá, chegou, tá na final, vai enfrentar o cara que foi campeão do Você mundo não no ano pode se anterior. acuar, né? Você não pode deixar baixar aquilo a na cabeça, Continua do senão jeito você que sempre você vai vai. perder. Senão Então, você sempre vai perder. isso é um fato. Né? Você tem que ir buscar o seu melhor, né? Porque o seu trabalho foi bem feito, você pensou, estruturou, praticou, pôs seu plano em prática, tá ali a hora de fazer. Se você entrar com a cabeça já falando, pô, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, tem uma grande chance de não dar certo. Então, perto do tempo de encerramento, eu queria... tem duas perguntas que eu quero fazer, mas a principal, assim, além do seu avô e do seu pai, quem você viu, assim, de inspiração no boxe, que você pegou e falou... Um atleta. "Nossa, isso aqui é incrível e essa pessoa... Você se viu naquele momento com aquela pessoa?" Cara, eu vou ter que citar o Éder Joffre, que veio a falecer agora ainda nesse mês aí, que foi o primeiro campeão que o Brasil teve, né, meu? Que levou o nome do Brasil para fora, que fez a nossa modalidade se tornar destaque, né? Também tenho que citar Servílio de Oliveira, que também foi o primeiro medalhista olímpico também, que também fez história, Dois grandes nomes em história, abriu uma porta, né, meu? Também tem que falar do Popó, que conseguiu esse feito 4 vezes. Então o Brasil foi bem representado e hoje vive um bom momento com a modalidade. São esses, né, meu? Mas eu também, eu me inspirava muito nas histórias do meu avô mesmo, as coisas mais underground, né? Não era nem de esporte, era mais de rua mesmo. Era mais de rua, eu Porrada de adorava rua. ouvir ele falar, eu viajava e a gente brincava e treinava quando eu era criança, tenho boas memórias dele. É Meu louco avô. pensar que desde pequeno você teve esse contato com esse esporte, né? E assim, querendo ou não, em algum momento da sua vida foi ele que pegou e te puxou e falou, não, você vai fazer isso e isso e sua vida vai andar Foi dali uma pra figuração. Ela foi te acompanhando, né? O boxe ele viveu na sua vida. frente. Você andou lado a lado com o boxe. E ando até hoje. Eu amo o esporte que me salvou e veio para mim na minha vida inteira com esse significado. Eu nunca nem prestei atenção, né? Que o boxe para mim não era só esporte desde pequeno, era salvação. Eu amo o esporte e eu trabalho por ele. Queria perguntar como é a sensação de você pensar que você pode ser a inspiração de alguém assim. Pô, isso é muito maneiro, meu. Graças a Deus hoje tenho muitos anos de trabalho, as pessoas me chamam às vezes no Instagram, falam, pô, referência seu trabalho para mim aqui, eu não sei o quê, e pô, acompanho seu trabalho, referência de trampo e de pessoa e de correria e de me pedir umas ideias, ou como é que eu faço isso aí, eu acho mó barato. Graças a Deus Você eu... tem lá, tem alunos, os alunos olham e falam, putz, esse cara fez tal coisa, querendo ou não, os alunos mais velhos, por exemplo. É uma história que nem todo mundo tem, né? Exatamente, é uma história. É uma vivência que nem todo mundo viveu. particular, uma porque história que, é bem- querendo ou não, se destaca. Porque eu sou... Eu tive todos esses problemas, mas eu sou vivão, eu vivo do mesmo jeito, né? Talvez eu não me prendi muito nas regras de bom comportamento para sessão, sabe? Eu me permito ser eu, entendeu? Se eu bater a cabeça amanhã, o problema é meu, Depois de levanta a amanhã, cabeça, levanta a vamos pra cabeça. cima.
Então eu acho que é isso que eu fico mais real para se trocar ideia com as pessoas e elas acabam se identificando, ficar papo olho no olho na mesma ideia. Queria fazer uma última pergunta, assim, que conselho de vida, assim, como você já falou comigo, falou com ele, uma coisa que já tá na minha cabeça, que eu sei que eu vou levar pra frente, mas conselho você daria para as pessoas no geral de vida, assim, de como seguir com a vida, de como tomar atitudes, do que fazer, um conselho mesmo, do fundo do seu coração. É isso, né? Ser uma pessoa real, transparente, honesta, acreditar nos seus sonhos. Você está com um sonho na cabeça, acredita nele e vai para cima, trabalha, né? Tem que se planejar, né? Tudo na vida e estruturar para você conseguir alcançar seus objetivos, né? Se afastar do mal, porque o mal, a palavra mesmo diz, o mal só atrai o mal, né, meu? Tô para ver quem faz progresso com o mal. E ser sempre transparente, bolinha do olho, né, meu? Cabeça nem para baixo nem para cima, olho no olho sempre é suficiente. E é isso, não precisar de ninguém, ter uma vida feliz, isso que importa. É isso. É uma experiência muito louca, sabe? Ter, tipo, alguém como você, desse porte aqui. Da hora, obrigado. E a gente queria te presentear com essa caneca. Pô, adorei, mano. Pô, legal. A caneca que a gente fez para convidados e tal, a gente usa. Pô, é uma marca da nossa escola que você vai levar com você. A gente tem nosso canal no YouTube, no Instagram. Inclusive ela tá, né, disponível pra gente comprar também. Tá sendo por quanto? 30 reais, né? Você tá ganhando uma de graça, hein? Então já Mas aproveita o pessoal e dá uma vai força aí, comprar por 30. rapaziada, Tem aqui comigo. nosso Instagram, nosso canal do YouTube, o nosso TikTok, que tá começando a entrar em ativa também. A gente planeja alcançar novas plataformas. Mano. E é muito legal ter uma pessoa como você aqui. Obrigado, né? mano. Uma imagem. A gente espera receber você mais vezes, né? Quem sabe você uma próxima vez com algum aluno seu. Pô, vai ser maneiro, legal, só assim. marcar, vamos marcar de vocês irem lá no da E venda. é né, isso. claro. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente para quem nos assiste. Lançamento todo domingo às 4? Às 4. Às 4. É isso. Falou. Valeu.